Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. General António Xavier Lobato Faria de Menezes, cumprimento, em primeiro lugar, pela magnífica folha de serviços que apresenta aqui e também pela frontalidade com que, desde já, iniciou esta sessão de trabalho da Comissão de Inquérito com a sua locução inicial. O Grupo Parlamentar do PSD considera que o papel do Exército e o papel dos oficiais que aqui têm vindo a ser interrogados e que continuarão a sê-lo é única e exclusivamente o de apurar a verdade dos factos para que depois, mais tarde, se possam apurar as responsabilidades e não qualquer outro. Salvaguardamos o papel das Forças Armadas Portuguesas e do Exército, que consideramos absolutamente relevante para o interesse nacional. E queria perguntar ao Sr. General o seguinte: entende que as demissões que foram efetuadas dos coronéis, dos senhores coronéis, comandantes das unidades que foram exonerados temporariamente pelo espaço de 15 dias, como sabemos, deveriam ter ocorrido ou não em sequência daquilo que sucedeu em Tancos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto ao currículo magnífico, somos todos magníficos no Exército. Eu sou apenas, como dizia o anterior General Jerónimo, sou apenas um fruto do trabalho dos meus homens que comandei. Passando à sua pergunta, que considero que é importante, e de tal maneira é importante que, perante essa situação, e também pela nota que eu quis ler inicialmente, foi naturalmente um fato que confesso aqui à Comissão que, quando recebi esta convocatória, tentei afastar-me disto, mas agora não posso, não dei nenhuma entrevista, não falei disto, porque achei que era importante apaziguar o barulho, o ruído, para tentar que as pessoas que entraram pusessem isto no sítio, porque saiu do sítio. E então eu vou dizer rapidamente assim: a demissão, exoneração temporária, tudo o que se possa chamar, eu não vou ligar à figura jurídica ou à figura de estilo que foi utilizada, para mim é um ato inqualificável. É um ato inqualificável como militar por as razões que eu apontei. Porque ninguém deve ser exonerado sem antes ter completamente esgotado a sua competência. Um comandante da unidade é a primeira pessoa que tem que prestar contas à cadeia de comando. E para isso tem a autoridade e tem a competência disciplinar para proceder. Não se ganha nada em afastar o órgão fundamental para apurar a primeira instância. Perdoem a minha linguagem jurídica. Eu digo assim: o comandante do Regimento de Engenharia, no dia 28, recebeu do seu comandante, que sou eu, a ordem para proceder à abertura de processo de averiguações sumário, para termos a noção do que é que aconteceu. Ora, não faz sentido, quando ele inicia um processo de averiguações, que tem prazos, que tem Código de Justiça Militar, sair antes de concluir este processo. Porque se verificarmos, o processo é retomado com 30 dias quase de perda de tempo. Ou seja, houve ali fatores militares, estritamente militares, não criminais, porque a Polícia Judiciária Militar foi chamada na mesma altura e tomou conta da ocorrência, mas a parte de ilícito disciplinar tem que ser apurada pelo comandante. E é ele que responde. E perante a sua resposta, eu, como comandante, também tenho a minha autoridade e a minha competência disciplinar. Ora, em relação ao comandante do Regimento de Engenharia, que é o caso mais presente, parece-me claro, nesta explicação, que nunca faria sentido uma exoneração, uma suspensão, uma saída de funções enquanto não fosse apurado. Relembro também ao Sr. Deputado que não foi o procedimento seguido no caso dos comandos. Porque... Dá-me licença. Já agora, não foi como disse o procedimento seguido no caso dos comandos, mas este procedimento aconteceu em alguma outra situação relativamente semelhante que tenha tido conhecimento ao longo da sua carreira? Fez doutrina, desde essa ocorrência. Mas antes não? Que eu saiba, não. Nunca. Eu só respondo pelo meu comando. Eu nunca afastei nenhum comandante com autoridade enquanto ele não se explicasse completamente o que é que aconteceu no seu comando. O comando tem missões e tem responsabilidades e tem competências. Por isso é que o seu coronel tem competências disciplinares.
Mas, Sr. General, sem querer interrompê-lo, porque com certeza que vai retomar as explicações e aquilo que estava a dizer, mas fazendo agora aqui uma figura jurídica, embora direito canónico, de advogado do diabo, aquilo que foi dito pelo Sr. General Rovisco Duarte foi que não queria que os comandantes exonerados fossem entrave às averiguações. Faz algum sentido esta explicação? Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tento responder às questões até ao dia 07, e perdoem-me falar em linguagem militar, posso dizer 7 de julho, porque foi o dia em que oficialmente deixei as funções de Comandante das Forças Terrestres. No dia 1 de julho, é um dia que recordarei até Deus me levar, é um dia em que sou surpreendido por um ato que, em termos militares, dificilmente será aceito, será compreendido, embora seja legítimo. Eu não ponho em causa a legitimidade do Sr. General-Chefe para fazer as figuras que deseja. Não tenho problemas nenhuns. A questão aqui é o procedimento militar típico. E, se me perdoa, eu voltava atrás para dizer como procedi com o caso dos comandos. Resultou o falecimento do soldado Dylan Silva e do soldado Hugo Abreu, do Ferreira Hugo Abreu. Não vamos falar de... não tem interesse, porque interesse é para o método. O método é o mesmo. Eu dirigi-me ao campo de tiro de Alcochete, na própria noite, estava lá o Sr. Comandante dos Comandos e eu disse: Coronel Dous Moreira, abre processo imediato para averiguar o que é que se passou. E tem prazos, é ouvido quem fizer, e ele faz as conclusões. Quando chegou à conclusão, ele disse: meu general, eu neste momento não estou em condições de ser oficial averiguante, porque também sou parte que tem que ser ouvida no processo. Transitou para o escalão superior, que foi para mim. Portanto, se isto correu bem, até em termos criminais, temos ideia que correu tudo bem, porque era um crime essencialmente militar, foi a Polícia Judiciária Militar que tomou conta da ocorrência e correu tudo bem, funcionou como órgão de polícia criminal do Ministério Público. E poderá ser criticado, mas eu digo, tudo funcionou de acordo com o que está previsto no quadro legal. Se este procedimento correu bem, apurou-se, foram punidos as pessoas que, em termos disciplinares, deviam ser punidas pelo comandante das Forças Terrestres, porque eu assumi o processo. Aqui não. Aqui eu fui posto completamente de lado. Ou seja, o comandante tático ficou sem a sua competência disciplinar. O comandante acima, que é o da brigada, ficou sem competência disciplinar. O comandante das Forças Terrestres ficou sem competência disciplinar. E o general-chefe, que não é normal, assumiu aquilo no gabinete. Pergunto eu, porque é que se mudou isto? Mas eu não queria entrar no direito, desculpa aproveitar a sua expressão canónico, mas gostava de explicar claramente os outros coronéis, também é importante. Eu sou comandante das Forças Terrestres, mas também sou diretor da Arma de Infantaria. E também fui, como brigadeiro, como Major-General, presidente do Conselho. Eu escolhi estes coronéis, são todos de Infantaria. Tirando o coronel João Paulo Almeida, que é de Engenharia, eu escolhi. São coronéis com uma folha de serviços brilhante. Homens que, se tivesse aqui a oportunidade, e se calhar tiveram de ver o currículo, tudo aponta para caminhos, não estranha muito a nomeação. Portanto, o caminho normal seria a nomeação para o curso de comando, porque, na verdade, são coronéis de grande qualidade, com provas dadas. E, portanto, a questão é assim, quando eu tenho a confiança de propor aos meus general-chefe o nome destes coronéis para comandar, eu tenho naqueles homens uma fé inabalável que vão cumprir a missão. Ora, eu não posso quebrar esse vínculo, a não ser que tenha fatos. Quer dizer, tenho que me provar que o Sr. Coronel Paulo Almeida, o Sr. Coronel Duarte, o Sr. Coronel Hilário Peixeira, o Tenente Coronel Correia, posso estar a falhar algum, o Peixeira já disse, tenham falhado em algum momento neste caso. Ora, eu no apuramento que fiz de 28, 29 e 30, não consegui perceber nenhuma falha deles, sinceramente. E vou dizer ao Sr. Deputado, por exemplo, o caso do comandante do Regimento Paraquedista. Missão que eu lhe atribuí: forneça elementos para a guarda no Paiol. Ele forneceu os elementos para a guarda no Paiol. Não faço micromanagement. O Sr. Coronel sabe perfeitamente o que é uma guarda. E quando atribuiu essa missão a um sargento para ir para lá, o sargento também sabe perfeitamente, porque esse sargento, no caso que eu conheço pessoalmente, já esteve no Afeganistão com 5 homens atrás. Portanto, não vamos agora também pensar que o nosso sargento é um homem que comanda e, portanto, tem responsabilidade e sabe fazer a sua função. Deixe-me só contar, a título de exemplo, para especificar o que é o comando. Eu tenho um defeito. E o meu defeito é
Se não me param, faço micromanagement. Mas tenho pena, mas sou assim e peço desculpa aos meus subordinados sempre que faço isso. Porque gosto de me interessar pelas coisas, gosto de falar com as pessoas, gosto de saber os nomes das pessoas. E na Bósnia, uma viatura UMM avariou. Estava um cabo da polícia do Exército com seus 4 homens a mudar o pneu e eu parei e comecei a dar instruções armado em engenheiro, perdoa o termo. O senhor cabo aturou-me, no fim disse-me assim: meu tenente-coronel, o senhor sabe comandar o batalhão, eu sei comandar a patrulha. Eu nunca mais me esqueço do Cabo Carvalho, porque levei uma rabecada, desculpe o termo, porque é assim, as pessoas têm que saber e são profissionais. Portanto, o procedimento utilizado é perfeitamente inqualificável. Em sede própria eu disse, tentei tudo para convencer o meu general-chefe na altura para não ir por esse caminho, porque ele ia perder o exército. Leitura do Sr. General Menezes, não me interrompa, que senão eu não perco o raciocínio. Mas é que disse uma coisa muito importante que nem que responda mais tarde. Falou com o General Revisco Duarte para tentar impedir essa situação, então. Eu preferia só responder à sua questão e depois, mais tarde, terei a oportunidade de explicar, porque eu tenho um defeito terrível, como tenho uma cabeça de alhos xoxos e não sou muito bom tecnologicamente, eu tenho um diário, e tenho aqui este diário, fornecido pela Presidente da Câmara da Amadora, portanto até faço a propaganda, tem o meu diário de todo, infelizmente, releio, que está um bocado velho, como vêem, releio várias vezes, tenho a fita de tempo completa das ações que tomei, das coisas que se passaram, daquilo que não percebi, e perdoem-me se eu não revelar coisas que eu sei que nesta comissão tenho que revelar, mas há conversas pessoais e de natureza telefónica pessoal que a linguagem utilizada, os termos utilizados, só são possíveis de entender entre camaradas de um curso da academia. Não foi uma conversa de um general de 4 estrelas com um general de 3 estrelas, foi do cadete 66 para o cadete 86. Portanto, desculpem o termo, foi assim as conversas que eu tive para tentar que o meu general-chefe não perdesse o exército. Na minha leitura, posso estar enganado e se calhar enganei-me, mas na minha leitura é assim, eu, coronel, exonerado por um general-chefe, dificilmente poderia aceitar voltar ao meu regimento sem ser punido ou ser completamente ilibado de qualquer responsabilidade. Portanto, e eu, como sou assim, pus-me na posição, mas estes coronéis que eu escolho, que são os melhores que eu escolhi aqui para comandar isto, um comandante do regimento paraquedista é o símbolo dos paraquedistas. Há uma jornada anual dos paraquedistas que toda a gente fala dele como o comandante. Então, e exonerado? O que é que a comunidade dos paraquedistas vai dizer quando se reunir no próximo dia? Isto vai criar uma tempestade. E, portanto, tentei tudo. Mas não fui só eu. Tive aqui o Sr. General Serafino e vai estar cá o Sr. General Calçada. Eu gostaria que, não é importante, porque como eu disse, a decisão é solitária, mas tem que ser participada e tem que ser contraditada, porque só assim é que eu sei trabalhar. Eu nunca deixei de dar a minha opinião ao meu comandante. Ele depois podia dizer, rejeitei a tua opinião, mas fazer exatamente o contrário. É assim que se faz na tropa. E a seguir, a decisão do comandante é a minha decisão. Só que neste caso, tenho pena, Sr. Deputado, neste caso, e por isso é que eu tenho uma dor tremenda na minha alma, porque nunca pensei sair daquilo que amo, que é o meu exército, por uma razão destas, porque isto atinge os pilares da minha educação militar. Eu não posso nunca quebrar o vínculo sagrado de confiança com os meus subordinados, porque isto na guerra pagava-se caro. E, portanto, com o meu coração aberto, digo aqui que não faço nenhum juízo de valor pelo meu camarada Frederico José Revisco Duarte, mas digo que o general-chefe, naquele momento, não teve um momento brilhante da sua história. E eu, sinceramente, por isso, para não ser indisciplinado, porque o que me restava era ficar e violar tudo o que acredito, e além disso, mais grave ainda, era que apercebi-me claramente que esta medida em nada ajudava a descobrir o que se passou. Até protelava a investigação. Sr. General, mas se falou com o Sr. General Revisco Duarte a esse propósito, se inclusivamente outros comandantes falaram também a esse propósito, se a atitude do Sr. General foi extraordinária, anormal e até, pelos vistos, inusitada até esse momento, eu pergunto-lhe diretamente, em algum momento, dos que teve com o Sr. General Revisco Duarte a falar tentando impedir que ele cometesse aquilo que para si era um erro grave, teve noção ou teve a percepção de que se tratava de pressão política que estava por detrás dessa atitude? O que é que justifica a atitude do Sr. General Revisco Duarte que não fosse, por exemplo, a pressão política?
Sr. Deputado, eu julgo que é importante, então, entrar aqui na fita do tempo, porque isto é importante, até porque queria esclarecer várias coisas que se passaram, que eu tive, como estou na reserva, gostava muito, a minha paixão era a vida militar, tenho feito o meu desporto, não tenho netos ainda, portanto tenho um cão, passei o cão, tenho muito tempo e portanto consigo ficar 3 horas no tablet a assistir e como este assunto me interessa e me magoa também, mas também às vezes é bom magoar para limpar de vez, tenho tido a felicidade de assistir às perguntas, assistir às respostas e considero que, deixa-me dizer isto muito, ao contrário de que muita gente pensa, eu acho que a única crítica que eu poderia fazer a esta comissão é, se tivesse sido feita no dia 4 de julho e eu estivesse aqui, verdade número 1, a responder a quesitos, eu sentia muito mais confortável e feliz e tinha-se evitado, e eu tenho a certeza disto, uma quantidade de ações, de inações, de omissões, de procedimentos que enxovalharam, e não é o general Menezes, é os militares na reserva e reforma, que se sentem mal com estes procedimentos, porque isto não é o etos militar, não é assim que se procede. Quando o senhor deputado me pergunta, mas considera que o general Duarte sofreu pressões políticas. Eu não tenho oportunidade de, e como isto tem o valor de um tribunal, não fica bem eu estar aqui sem apresentar provas. Eu tinha que ter provas excelentes. Eu só posso ter a palavra que me foi transmitida em Conselho Superior do Exército e em telefonema para a minha casa no dia 1 de julho, porque é isso que eu queria, acho que era importante fazer aqui um ponto de situação, porque isto tem aqui uma quebra completa de tudo. Então, se me permitissem, Sr. Deputado, se me permitir, e até para conhecimento de todos, eu dava a minha fita do tempo. A minha, que confirma tudo, que não há nada aqui que eu não possa provar por testemunhas ou por fatos documentais. Em 28 às 16h30, entre as 16h30 e as 17h, porque eu não posso precisar que foi esta, o Sr. Comandante do Regimento de Engenharia relata incidente. Isto tem uma forma, nós chamamos de RELIM, que é relatório imediato, e eu sou da cadeia de comando, portanto recebo a comunicação imediatamente, é obrigatório, e portanto eu queria quebrar já aqui o primeiro erro que tenho ouvido aqui várias vezes e gostava de provar que eu acredito nas pessoas que não são mal intencionadas, podem ter menos preocupação em escrever as coisas e se calhar dizem coisas que não é verdade. Eu vou dizer tudo. Portanto, eu, comandante das Forças Terrestres, informei o meu general-chefe, informei o comandante aéreo, porque temos uma cadeia paralela nos ramos, informei o comandante naval, informei o comandante operacional conjunto, que é o órgão de comando, da plataforma de comando do CENFA, informei o comandante da GNR, que faz a questão de ser meu também amigo pessoal, e informei todos os OCADs, ou seja, o general Serafino, o general Calçada, o general vice-chefe de Estado-Maior, e está tudo. A Polícia Judiciária Militar foi chamada, chegou por volta da noite a seguir ao jantar, ou foi feito o contacto ao DIAP de Lisboa, por isso é que eu digo, acho estranho, ainda ontem eu vi aqui, e eu tenho que dizer isto com toda a frontalidade, eu não me interessa estar a averiguar que falhou, eu como comandante nunca me preocupei em saber se falhaste aqui ou se falhaste ali, eu quero é que não se falhes mais. Portanto, não se pode dizer que soube pela comunicação social. Houve um comandante meu que disse aqui, mas ele estava nervoso e deve-se ter esquecido, porque eu fiz uma mensagem na rede de dados do Exército, fiz uma mensagem para todos os comandantes que davam a segurança ao paiol. Portanto, desculpem, eu não quero desmentir o meu coronel, penso que foi apenas uma questão de nervoseira e ele disse, eu também sou pela comunicação social. Não, isto está na moda dizer isto, mas não é verdade. O sistema foi todo acionado. Foi imediatamente feito o reforço imediato da segurança dos paióis, violados, o 14 e o 15. Foi feito, autorizei eu, e com certeza que digo eu, mas eu não sou protagonista. O Sr. General-Chefe está sempre comigo nisto. Encerramento de saídas e averiguações sumárias, feito o relim, recebi a seguinte informação, isto foi com uma questão de meia hora. Violação de fechaduras, rede exterior e interior violadas, paióis 14 e 15 violadas, um deles tinha a porta encostada, dei ordem para não entrarem lá dentro, levarem um elemento EOD e esperarem pela Polícia Judiciária Militar para não contaminar as provas ou coisa parecida. Imediatamente o Sr. Coronel disse-me, meu general, assim à primeira vista há falta de explosivos, há falta de munições. Mandei aguardar reconhecimento do elemento EOD e imediatamente o general-chefe determinou uma averiguação sumária. Imediatamente enviei a tal mensagem para todas as unidades do Exército, enviei
uma mensagem para todas as unidades do Exército. Eu peço desculpa, qual é o modo de É um processamento sistema, não posso revelar, pronto, é o sistema secreto do Exército. Mas a que todos têm acesso? Todos Só a necessidade de comandantes. saber. Só falei à minha cadeia de comando. Portanto, estou a falar, o comandante do CFT comanda as 3 brigadas, alguns regimentos, nomeadamente o Regimento de Engenharia, o Regimento de Polícia do Exército, também tiveram essa distribuição, o Regimento de Apoio Militar de Emergência e as zonas militares, portanto, a Zona Militar da Madeira e a Zona Militar dos Açores. Mandei fazer imediatamente conferência do material de guerra, porque, não tendo eu, sendo completamente surpreendido com isto, não sei se foi um caso pontual, se foi uma manobra de um grupo interessado em uma coisa mais grave, e como não tenho nenhuma noção, nunca me confirmaram nenhuma ameaça, nenhum aumento da ameaça, eu estou a receber a ocorrência. Portanto, o que os militares fazem, a primeira coisa debaixo de fogo é instalar e estabelecer a segurança. Foi o que mandei fazer. Tenho que dizer aqui com toda a felicidade que a cadeia de comando, em um dia, apresentou-me, não falta nada do material principal. Isto quer dizer que armas não falta nada. Eu também gostava de explicar que o Sr. Ministro da Defesa Nacional e o Sr. General Senfa estavam em Bruxelas. Portanto, o Sr. General-Chefe telefonou para eles e, como imaginam, não é um acontecimento fácil de gerir numa conferência da NATO e, portanto, se calhar explica porque é que os comunicados demoraram um bocado de tempo, porque há que gerir informação. No dia 29 é o dia dos comandos. É um dia também importante, porque é o dia em que o nosso general, e eu queria dizer isto com toda a frontalidade, o meu general-chefe continua a ser no dia 29. É no dia 28 e é no dia 29. Determina a abertura do processo de averiguações. Eu disse, já fiz, mas, no entanto, podes fazer um papel oficial, tudo bem. Olha, mas eu acho que deve ser feito, podia ser optado por ser feito, como a unidade depende hierarquicamente do depósito de material da unidade de apoio do material geral do Exército, podes pôr a logística nisto, mas eu acho que devias ficar, como eu tenho os quatro unidades de segurança, prefiro que fique do Regimento de Engenharia, que foi o dia da ocorrência foi este. E, portanto, eu assumi que o processo era conduzido pela minha cadeia de comando. Portanto, o comandante da Brigada de Reação Rápida, como é o órgão competente, ficou com esse processo. O general-chefe terminou, as soon as possible, um conjunto de medidas para controle de danos, apuramento de responsabilidades e também aumento das medidas de segurança. E eu propus que, além do aumento de reforço de efetivos, portanto, eu explico rapidamente aos deputados, em termos de segurança temos o mais baixo, o plantão. O que é um plantão? É o homem que controla acessos, portanto, há portas e fecha as portas. Depois há uma guarda, que é uma força organizada. Depois a guarda tem piquete e reforço. Para quem fez serviço militar obrigatório, lembra-se que, por exemplo, em Mafra, estamos a falar de ficar na unidade à ordem e era uma missão muito chata ao piquete. Depois com a redução de efetivos, foi reduzido esse tempo. Mas em termos normais, o CFT tem isto. Portanto, eu tenho capacidade de reforçar, foi isso que fiz, mandei avançar o reforço. Entretanto, claro, foi feito o comunicado do Exército aos órgãos de comunicação social no dia 29. Da parte da tarde, a seguir à cerimónia, o Sr. General-Chefe reuniu o seu Conselho Superior do Exército informalmente e, com certeza, que eu tenho que explicar o processo de tomar a decisão, é sempre assim. Portanto, o Conselho Superior do Exército somos todos solidários, cada um tem uma área respectiva. Eu sou o privilegiado, como o Sr. General Jerónimo disse aqui, o comando da logística, o comando pessoal, trabalha para quê? Para colocar homens e recursos ao CFT para eu executar as missões. Portanto, eu sou um privilegiado, é o que eu dizia. Vocês são uma joia de pessoas porque eu só tenho vantagens, só tenho sucessos. Porque tudo o que vocês cá puserem, eu executo. Portanto, era fácil. Portanto, fizemos uma reunião do Conselho Superior do Exército e nessa reunião estava tudo em linha. E a linha, eu digo isto com toda a frontalidade, a linha é assim, isto estava identificado, não há ironias, acontece. Não vamos aqui dizer agora que há 20 anos ninguém fez nada. Não, nem sou muito bom nós porque fizemos este ano, mas o que é verdade é que este assalto ocorre com a geração que se prepara para resolver o problema. Isto tem que ser dito com toda a verdade. Eu não acuso os outros porque não tenho, aliás, assumo tudo o que os meus antecessores fizeram. A questão é assim, o Sr. General Revista Duarte é uma pessoa que tem o dom, a clarividência, a competência para atalhar processos e atacar, e tem um conhecimento profundo de Estado-Maior, porque passou a vida toda no Estado-Maior. E, portanto, mal assumiu, pôs ênfase nos processos. E ele estava a atacar os problemas. E, portanto, se há situação injusta, se o destino é injusto, o general-chefe mais injustiçado, como dizia Napoleão, um general sem sorte, é o Sr. General Revista Duarte. E, portanto, ponham isto, se faz favor, quando fizerem as vossas análises. Porque isto podia ter acontecido com o general Jerónimo,
com o general Pina Monteiro e com o general Menezes em qualquer situação. Portanto, não há cá pessoas, há situações que ocorrem. O que é verdade é isto. E nós assumimos, os militares consideram isto muito grave, e é assim a posição, que não está escrita em lado nenhum, mas eu digo isto com toda a frontalidade, porque foi opinião unânime. Meu general, eu como CFT tenho que dizer ao meu general que isto é uma situação gravíssima, nunca o Exército desvalorizou a situação, foi sempre uma situação gravíssima e temos que enfrentá-la. Já fizemos a contenção de danos, agora, noutro patamar, há que apurar responsabilidades. E agora toda a gente tem que chegar à frente. E quando digo toda a gente, é os militares cumprem missões. Os militares cumprem as missões determinadas pela política. A política tem que alocar recursos e quando não aloca os recursos tem que cortar missões ou então assumir responsabilidades. Portanto, se o Exército, a posição era muito clara. Isto tem que ser trabalhado, estava identificado, agora vamos avançar com isto e vamos assumir, porque a nossa geração tem que assumir isto. É uma falha que ocorreu no nosso período de vigília. É no meu turno, é como ao sentinela. Naquele dia, o soldado Mateus era o soldado que estava de vigilância ao paiol. Azar. Mas o soldado Henrique, estou a inventar os nomes, com certeza, do regimento paraquedista, se estivesse naquele dia, também era ele. Portanto, o sentinela tem sempre responsabilidade. E quem está de serviço, o oficial de dia, também tem responsabilidade. Tem que ser apurado. Está certo. E o comandante da unidade, se não procedeu, também tem que ser apurado. E o comandante da brigada também tem que ser apurado. E o comandante do CFT é o primeiro a assumir isto tudo. Porque se aquilo tiver corrido mal por má ação minha, por inação minha, por falta de recursos, por não ligar a quem me avisou, então eu tenho que ser chamado. E foi isso que nós partimos do princípio, que era assim que iríamos passar a mensagem para a política. Era, nós militares estamos preparados para assumir as responsabilidades que nos cabem. Pronto. Tá? É isto que eu queria dizer, que é a posição que sai no dia 29. Eu não estou a dizer o que aconteceu. A avaliação militar foi esta. Se me permitirem, eu chegava até ao dia triste, que é para depois não falar mais disto. Se me permitirem, senão eu sou o Presidente, senão eu aguardo, mas prefiro responder assim, que depois é mais rápido. No dia 30 foi feita uma reunião de segurança interna, o processo de averiguações sumário do Exército teve conclusões secretas, não secretas, mas que foram dadas ao Sr. General-Chefe para informar o escalão político, como é lógico. Estamos a falar do regresso de Bruxelas do Sr. Ministro, embora eles estivessem em comunicação telefónica, não desconheço, mas isto está sempre assim. A Polícia Judiciária Militar está em investigação, procede a inquérito aos militares. Também digo aqui uma coisa que eu estranhei, mas sou eu, porque como não sou, aliás o Sr. General Serafino já explicou aqui, eu não tenho nada a ver com a Polícia Judiciária Militar, a não ser, e tenho a experiência dos comandos, nunca interferi na investigação, foram sempre, estarem lá a Polícia Judiciária Militar militares ou serem civis, para mim eram iguais, porque eles não respondem a mim, eu chamei-os e eles imediatamente perguntaram, o Sr. General se faz favor, agora isto é connosco, temos aqui um laboratório forense, vamos fazer as provas, etc. Portanto, a Polícia Judiciária Militar ouviu os militares, portanto, isto depois o diretor da Polícia Judiciária Militar poderá aqui explicar o que é que foi feito, se não estiver dentro do segredo de justiça. O assunto do dia 30, recorda a todos, dia 30... Ouviu os militares que estavam nesse momento... O que a Polícia Judiciária Militar entendeu no âmbito disciplinar... Mas não ouviu os comandantes? Não. Ouviu o seu comandante do Regimento de Engenharia 1, julgo eu. Mas estou a aferir, estou a supor, no âmbito do direito canónico, estou a supor, porque não estava lá presente, não posso dizer. No dia 30, é aqui que eu gostava de dizer, porque eu não percebo, sinceramente, tenho um respeito imenso pelos seus deputados, sempre respeitei a política, sempre entendi o papel dos militares como subordinados à decisão política e nunca questionei as regras do debate partidário, salutar em democracia, não ponho em causa. O que é verdade é que no dia 30 o assunto é trazido para debate público e é trazido de forma assintosa. Assintosa não é no sentido ofensivo para ninguém, é no sentido de dizer assim, há que tomar medidas, ou seja, são pedidas na praça pública demissões, é a primeira vez que se ouve a palavra demissões. Queria só marcar isto. Eu peço desculpa, são pedidas por quem, para eu integrar também essa, perceber a linha do tempo? Dr. Passos Coelho, em microfone, numa viagem qualquer, nos órgãos de comunicação social. Primeira vez que ouvi falar em demissões. Julgo que o texto, posso estar enganado, não tenho aqui, é claramente assim. É inadmissível que não tenha havido demissões. Nem sequer é posto político nem militar. Demissões.
E pela primeira vez há esta dimensão da ocorrência que neste momento estava contida a nível militar por nós generais. No dia 1, o SEM aprova, dia 1, isto é tão verdade que eu tenho que confessar uma coisa. Dia 1 é, como se lembram, ou se não se lembram, eu tenho aqui, é um sábado. Portanto, isto está nesta fase, debate político, órgãos de comunicação social, o assunto que é gravíssimo está na praça pública e nós militares estamos a tentar, ao nosso nível, averiguar, tentar minorar o que é que podemos fazer, onde é que falhou, reforçar medidas. Eu tomo a medida, aumento eu informo o Sr. General Pina Monteiro, que é quem termina o Estado de Segurança das Forças Armadas, proponho ao meu General-Chefe o descelamento dos carregadores e a introdução de munição real nas armas. Ou seja, e anuncia-se, porque isto é um sinal claro que se alguém pensa que as armas estão menos utilizáveis, neste momento estão utilizáveis demais. Ou seja, aumentei o estado de prontidão e de postura para a missão. E isto é geral em todas as unidades do Exército só. Porque, entretanto, o Comandante Naval e o Comandante Aéreo fizeram os mesmos procedimentos que eu fiz e declararam que não têm notícia de nenhum furto em nenhuma instalação da Marinha e da Força Aérea. No dia 1, e agora vamos entrar nos pormenores que me interessa para eu depois parar de falar, porque a seguir tomei uma posição, não posso estar a opinar sobre coisas que ocorreram na minha ausência. O Sr. General fala comigo, o Sr. General CFT, muito bem, vamos avançar com isto, já falei com o Sr. Ministro, ele concorda com a nossa postura de aumento de segurança, já falei com o Sr. General Senfa, isto passa-se na praia num dia horrível, porque eu sei, porque tive que sair da Costa da Caparica, estava um dia terrível, e sei que isto foi feito por telemóvel militar. E ele diz-me, eu vou agora ao Jornal da Tarde. E eu chego a casa e assisto ao meu General-Chefe, com surpresa minha, porque ele não anunciou, mas não era obrigatório, num Jornal da Tarde, em que, se forem rever, é exatamente as posições que eu disse aqui. O que o Sr. General-Chefe anuncia que vai fazer uma investigação à segurança, que vai fazer uma investigação aos procedimentos, que vai não sei o quê, não sei o que mais. E, portanto, eu ouvi, telefonei-lhe e disse, desculpa, eu falo com ele assim, reviste impecável, gostei, estiveste bem, pronto, uma solidariedade. E estou calmo. Às 15h30, o Sr. General-Chefe telefona-me e informa que, por razões de pressão superior, eu não gostaria de usar esta expressão porque eu não posso dizer que é SIC. O que ele me disse a mim é deste tipo. Portanto, eu tomei nota, mas não tomei nota do telefonema, foi ao telefone. Portanto, não levem isto a rigor. Quando eu digo que ele disse que as razões eram de pressão superior, o que ele disse foi, temos que fazer qualquer coisa, porque estamos a ser muito pressionados, e eu tenho que fazer qualquer coisa, e não sei o quê, e não sei o que mais, muito nervoso. E eu disse, mas eu revisco, porquê? E depois diz-me a frase assassina. Já decidi, vou exonerar, já falei com o comandante ou dois, vou exonerar os comandantes. E eu, sinceramente, parti o coração. Quer dizer, parti-me, não faças isso. Não, eu vou já, não sei o quê, vou fazer, e vou já, e ao Jornal da Noite, vou ao Jornal da Noite. De forma pública? Não, isso é que não, E isto estou a falar com toda a frontalidade nesta Comissão Parlamentar de Defesa. Portanto, para verem porque é que eu estou a provar o meu Estado como militar. O Sr. General Serafino disse aqui, porque isto foi... Perguntei-lhe a ele, mas o meu General-Chefe já falou com os seus generais. O Sr. General Calçada foi informado meia hora antes do comunicado. Um general que não tem nada a ver com assuntos de segurança, mas é um órgão que vai ter que exonerar e vai ter que nomear, foi informado meia hora antes, porque eu informei, disse assim, já falaste com os generais todos do teu exército, Tu já viste o que é que isto vai causar, O que é que se resolve com isto? E isto é o meu estado de espírito, e perdoem-me, fui incapaz. O Sr. General-Chefe, neste momento, eu tentei, não interessa o número de telefonemas, eu ainda hoje tenho guardado o número de chamadas que fiz, hoje à tarde vou apagá-lo, porque não tem interesse nenhum. Eu tentei tudo. Tentei argumentar com assuntos pessoais, tentei ver que isto seria uma solução que mataria o Exército, quer dizer, a confiança que eu tenho. E, portanto, vamos a coisas sérias. E cheguei a um ponto em que disse, meu General-Chefe, e foi formal, foi o último telefonema que eu fiz e tenho de cor, 7h30 da noite. Pensaste bem? Queres manter isto? Já ouviste os teus generais? Nenhum te apoiou. Ou nenhum te apoiou, não é isso. Nenhum concorda com isso, porque nós não apoiamos, nem apoiamos. Temos uma posição. E o Sr. General seguirá ou não. Isto é assim. Ele tem toda a legitimidade para ouvir e depois seguir. E eu disse, olha, se tomas essa posição, eu imediatamente deixo de ser o teu General CFT. Porque isso viola os princípios todos que eu sempre servi na tropa. E não consigo ser leal com esse procedimento. E para não ser indisciplinado, tenho que sair.
E é esta decisão que me custa estar aqui a dizer, porque na verdade não é com muito prazer que uma pessoa diz que abandona 41 anos de carreira, não tinha ambições nenhumas, estava a fazer aquilo que gostava. Eu sempre gostei muito de comandar, tive 3 anos a comandar a Brigada Mecanizada, 3 anos como comandante das Forças Terrestres e teria mais 1 ano de vida, portanto, num cenário normal, não tinha ambições nenhumas. Já tinha sido contatado, eu depois poderei falar nisso, também deveriam pensar claramente em pensar na escolha do general-chefe, como é que está a ser feita, porque neste momento são 4 generais, ou 3 na GNR, são 7. Será que é necessário, por exemplo, porque é que o Parlamento não é envolvido numa audição? Deixo isto, mas não, vamos ao caso concreto. A partir deste momento tomei uma decisão, pedi um Conselho Superior do Exército formal, porque ainda não houve nenhum formal nesta fita do tempo, e pedi um Conselho Superior formal para solicitar as posições oficiais dos seus generais em Conselho Superior do Exército. Que era importante, porque o Sr. General ao telefone, por motivos de segurança, não me explicou os motivos. Disse só, estou a ser pressionado, tenho que fazer alguma coisa, e, portanto, decidi exonerar os coronéis para não interferirem com a investigação. E eu, como não concordo, como já expliquei que não concordo com este termo, disse, não será melhor seguir o procedimento que foi feito nos comandos, correu normalmente, Portanto, não seria melhor fazer isso? Não, tem que ser rápido, pronto, vamos embora. Pronto. O Sr. General decidiu, eu estou solidário com a minha decisão, porque também tenho uma coisa que os senhores deputados podem perguntar. Então, no sentido manicaísta, o senhor é o bom e ele é o mau. Não sou. Não há bons nem maus aqui. O que há é o interesse do Exército e o respeito da minha cadeia de comando. Eu nunca mais conseguia olhar para os meus coronéis se ficasse no Exército. Nunca mais conseguia perceber que eles iriam tomar... porque a cerimónia... há coisas que convém saber. Um comandante de regimento recebe o estandarte nacional do seu segundo comandante quando toma posse. Quando é exonerado, sai vergonhosamente, desculpem o termo, vergonhosamente é o meu termo, e aparece em casa com a família e tem que explicar porque é que foi exonerado. Digam os seus deputados, na sua consciência, o que é que dizem em casa. Fui exonerado porque o Sr. General-Chefe decidiu. E se a minha mulher me perguntasse, mas o que é que tu fizeste? E eu digo, eu mandei os 6 homens para o paiol, que era a minha missão. Portanto, é isto que eu não consigo entender. Isto é um atentado à família militar e eu sinceramente ponderei que era impossível esta situação não ter repercussões gravíssimas. Infelizmente, ou felizmente, o Sr. General-Chefe sempre me disse, acredita em mim que isto vai resultar. E eu disse, eu não acredito nesta medida, desejo-te as maiores felicidades, mas com essa medida o Sr. General Menezes não está disponível para continuar. Custa muito dizer-te isto, pessoa do teu curso, mas olha, perante isto eu tenho que lhe sair. Perguntam-me assim, porquê que o Sr. General não bateu com a porta nesse dia? Porque também foi decidido que havia uma cerimónia fundamental, que era o encerramento do Teatro de Operações do Kosovo, a ter lugar presidido pelo Sr. Presidente da República, no dia 5 de julho. E decidimos que, independentemente das posições estarem mais ou menos assumidas, que ninguém daria cá para fora nada até ao dia 5. E a partir do dia 5, consoante as decisões políticas, consoante as leituras que fossem feitas pelos órgãos competentes, que eu, quando foi a admissão do General Jerónimo, tenho que confessar aqui francamente, esperava que, quando ele anunciou em Conselho que vou-me embora, eu disse claramente, ainda tenho esperança que alguém consiga reunir, falar, perceber, entender que isto não é um cenário bom para ninguém. Uma demissão do general-chefe tem que ser tocar campainhas de alerta. Não pode ser tomado como, é normal. Não é normal. Um general-chefe não bate com a porta por normalidade. E tem que haver consequências. Tem que saber claramente porque é que ele bate com a porta. E se fica ali o acontecimento. Porque o Sr. Ministro tem que ser assim. Eu não perdi a confiança no Sr. general-chefe. E, portanto, eu é que o demito. Porque a política, nós estamos subordinados à política. Isto não pode ser assim. Eu posso alegar razões pessoais, mas tenho que explicar o que é razões pessoais. Quer dizer, razões pessoais são aquelas que eu estou a dizer. Eu não acreditei nesta medida. E, portanto, tenho muita pena, o Sr. General-Chefe fica e eu saio. E, portanto, foi assim que fizemos. Tenho que completar o meu raciocínio. Não podia, além disso, não disse isto. No dia 3 de julho, segunda-feira, portanto, estamos no sábado, em que isto se passa, e digo mesmo, eu quando liguei, eu tentei e disse assim, isto não vai acontecer. Eu acho que o general-chefe, quando ligarem as câmaras do Vivo, vai dizer, porque eu disse-lhe, porque é que não esperas até segunda-feira? Segunda-feira havia uma reunião da estrutura superior
do Exército, perdão, com toda a gente que estaria presente. Epá, porque é que não ponderas até segunda-feira? Amanhã é domingo, vamos todos aí ao Estado-Maior, reunimos-nos, vamos com calma, sem precipitações, não sabemos ainda como é que foi feito o assalto, como é que foi... Para que é que estamos já a pôr na praça pública acusações suspeitas? Porquê, pá? Não fui bem sucedido. Mas qual foi a resposta que lhe deu o general Luís Duarte? Estava feito, já tinha tomado a posição. Já tinha tomado a decisão. E, portanto, dia à noite, no dia 1, às 8h30, infelizmente assisti ao momento que considero mais vergonhoso da minha vida militar. Inqualificável. E digo isto com a lágrima a sair-me do coração, porque eu imagino a cara da minha mulher, quer dizer, eu se fosse coronel, pá, como é que eu posso ter? Com retratos. O meu general-chefe pôs retratos na televisão. Já não foi o programa qualquer, que eu não vou referir, que não quero falar desse programa. Já não estou a falar do retrato dos instrutores que foi feito num programa. Estou a falar de um órgão institucional, o comandante, que tem o dever de preservar tudo, a honra, a identidade, tudo. Eu era incapaz de fazer aquilo, porque dizia mesmo, eu agora vou-me demitir. Eu a seguir vou-me demitir. Eu se faço isto, General Menezes, eu se tomasse aquela medida, acabava o telejornal e dizia assim, decidi exonerar os seus coronéis e como isto representa uma quebra total de confiança na cadeia de comando, eu apresento também amanhã a minha demissão ao Sr. Ministro. E isto para mim eu fazia sentido e juro por honra das minhas filhas, era no dia seguinte metia ao papel. Sr. General, peço desculpa, eu respeito imenso, acredite, aquilo e a forma franca, direta, frontal, como está a responder às perguntas e como está aqui a expressar aquilo que sentiu, não só a fita do tempo, como a sua percepção dos acontecimentos, mas há aqui coisas que eu tenho que voltar atrás. E Sr. General, daquilo que relatou aqui, percebe-se de uma forma muito clara que há uma posição do Sr. General Rovisco Duarte antes e depois. Ou seja, há uma mudança de opinião. E essa mudança de opinião só pode ter sido, de acordo com a lógica do relato que aqui nos fez, de pressão política. E não é pressão política do então líder da oposição, que não tinha poder para isso, mas pressão política daqueles que exerciam funções políticas a essa data e nesse tempo. E, portanto, eu pergunto-lhe se foi esta a percepção com que ficou nessa altura. Senhor Deputado, eu gostava de pôr um bocado de ordem, perdoa-me esta expressão, uma ordem aqui na mesa, que é assim, eu não posso fazer essa leitura. A leitura resulta daquilo que nos disse. Que eu posso constatar, e é isto, por isso quando eu disse na minha posição inicial que ia relatar fatos, os fatos são os seguintes, até dia 1 de julho, às 15 horas, o Exército está unido, coeso e atrás do seu general-chefe, pronto para enfrentar tudo. E a posição é aquela que os senhores já aqui viram, e julgo que não vou repetir, do general Serafino, que não é uma posição. Nós identificamos as lacunas, podemos ser criticados por todas as opções que tomamos, mas o exercício do comando militar tem sempre uma gestão de risco, tem uma gestão de prioridades e é criticável. E o Parlamento tem que escrutinar as minhas decisões, mas eu tenho que as explicar. A questão que se passa aqui é, eu não posso dizer que o Sr. General Rovisco Duarte, e estamos a falar dia 1 e continuo a dizer, o meu General-Chefe não me disse que foi por pressões políticas que mudou a sua posição. Mas então porquê é que mudou a sua posição? Porquê é que, na sua opinião, mudou a sua posição? Sr. Deputado Carlos Abreu, só vou pedir se compreenderá que, ao interromper o Sr. General, falo de modo tão célere que não me permite contabilizar o tempo e, portanto, ou deixa o Sr. General responder... Ainda bem, quase que diria. Mas agora, sem contabilizar o tempo, porque estou a responder ao Sr. Presidente, eu tenho imensa pena, eu gosto muito até do estilo de depoimento que está aqui a ser feito, vivo e sentido, mas se eu não interromper, a certa altura, torna-se um monólogo e não é esse o objetivo da Comissão de Inquérito. Vejo-me forçado a interromper para a benefício dos trabalhos. Perguntas em termos de poder ser contabilizado, ou se faz uma pergunta num ápice, acaba por fazer 500 perguntas e não se sinaliza um segundo que seja. Sr. Deputado Carlos Abreu, tenho novamente a palavra para... É que o Sr. General disse há pouco, que eu estou a citar de memória, e peço desculpa se não estiver a ser totalmente correto. A pressão é muita,
temos de fazer qualquer coisa. Foi a frase que disse, atribuindo ao Sr. General Rovisco Duarte. A pressão era de quem, Sr. General? No seu entender, qual foi a percepção com que ficou? Desconheço o autor da pressão. A pressão existiu, mas não posso testemunhar em sede parlamentar uma coisa que não assisti. O que me transmitiu o meu general-chefe foi exatamente, com toda a frontalidade, uma conversa que eu transmiti aqui, e se calhar já fui muito longe, porque é uma conversa entre dois generais. Mas como isto tem o poder de uma comissão, tribunal, ou seja o que for, o tal direito canónico, eu digo assim, alguma coisa mudou na posição do Exército, que estava todo unido, que estava todo coeso e pronto para assumir nesta sede ou noutra todas as respostas que os seus deputados merecidamente têm direito, mas a partir do dia 1 às 20 horas o Exército ficou dividido. E estou a falar dos generais, porque não tenho possibilidade de explicar e falar pelo Exército. Estou a dizer em que a nível dos generais a coesão acabou. Muito bem. Sr. General, se a pressão existiu, não sabe qual foi, obviamente que por exclusão de partes e obedecendo a todos os princípios da lógica, só pode ter sido uma pressão política ainda... Não, senhor, era líder da oposição. Senhores deputados, o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, está no uso da palavra, inquirindo o depoente. Obviamente, todos os grupos parlamentares, aliás, uma vez que é o primeiro PSD, literalmente todos os demais grupos parlamentares ainda vão usar a palavra, pedia que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que não podemos considerar estas tentativas de desconversar, mas este atentado à família militar, são as suas as palavras, que foi perpetrado a partir de um determinado momento por um dos seus mais altos responsáveis, no diálogo que aqui nos transmitiu, o Sr. General Rovisco Duarte disse: isto vai resultar. Isto o quê? E a razão da minha pergunta é a seguinte. O Sr. General disse, nunca o Exército desvalorizou a situação. Não entende que, para além da medida de demitir os comandantes das unidades, ou de exonerar, aliás, os comandantes das unidades, houve depois um esforço de diminuir a situação, de dizer que foi só uma caixinha, que o material não era relevante, de que... ou todo um conjunto de lógica de declarações de uma série de responsáveis que vão no sentido de desvalorizar a situação. Sr. Deputado, agradeço a sua pergunta, tem todo o mérito, mas de mim não vai ter nenhuma declaração depois do dia em que passei à reserva. Portanto, eu posso ter opiniões, mas como declarei inicialmente, eu falo de vivências, de fatos, a partir do dia 7. Não posso falar porque estou... acho que é gravíssimo uma pessoa, perante este fórum, esta responsabilidade, fazer acusações, e muito menos faria a uma pessoa com quem partilhei os bancos da academia, fiz o curso de Estado-Maior, o curso de Promoção General, sou amigo da família, conheço os filhos e, portanto, não tenho nada de pessoal nisto. O que eu quero dizer ao seu doutor... Nem sequer quis pôr esse rótulo. A questão que está aqui são atitudes. Eu só manifesto nesta sede que, no dia 1, o Exército, a nível da sua cúpula superior, perdeu a sua coesão. Não estou a dizer que foi bom ou mal, sempre disse isto aqui. Eu não sou valente, cavaleiro de armadura brilhante, e o Sr. General um monstro, cavaleiro negro. Não é isso que eu disse. O Sr. General-Chefe foi escolhido politicamente, nunca lhe faltei em nada em apoio, em coesão. A partir do momento em que não podia ser leal, e é assim que os militares têm que falar frontalmente, é assim, meu General-Chefe, foi assim que eu falei no último telefonema que lhe fiz. Se o meu General insiste em fazer isto, eu amanhã já não sou o Comandante das Forças Terrestres. Sr. General, eu lamento imenso, mas vou ter que tentar que o Sr. General desdiga aquilo que acabou de dizer agora. Designadamente quando diz que não vai falar para além desse dia, dessa marca. Porque o Sr. General, no público do dia 12 de outubro de 2018, perante a demissão do anterior Ministro da Defesa, 12 de outubro de 2018, perante a demissão do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, disse, e passo a citar, saúdo o regresso de uma cultura de responsabilização. O que é que isto quer dizer e, nomeadamente, face a esses acontecimentos que nos acaba agora de relatar? Essa opinião é de um general na reserva e é pessoal. Portanto, é a minha opinião. E eu, na minha leitura que fiz
como cidadão, como militar, que gosta da coisa militar, da coisa profunda, tenho que dizer que estes acontecimentos e esta gestão política, que também corroboro totalmente e não posso fazer SIC, porque diria, a gestão política foi desastrosa. E eu voto já por baixo, assino por baixo. E eu, como militar, na reserva, porque não estou a falar no ativo. No ativo não tenho nada que fazer julgamentos de valor do meu jornal-chefe. Na reserva, digo assim, a gestão política, infelizmente, o senhor general Faria Menezes também é pai, e todos nós que somos pais, a frase que mais estamos a dizer a um filho nosso é: eu não te disse. É a coisa mais horrorosa que um pai pode dizer, porque nós avisamos, eles fazem a asneira e depois nós não gostamos de dizer isso. Portanto, eu não quero ter a certeza, mas eu tinha este caminho para a desgraça completamente desenhado na minha cabeça. A partir de agora, isto vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça porque as feridas são tão intensas, e a prova está aí, que, e eu não queria concluir isto, mas o caminho chegou de tal forma que, a meu ver, e foi transmitido em posição oficial, isto só tem uma solução. Solução essa que só surgiu nesse dia. Porque isto é um erro que os senhores deputados e nós todos como cidadãos temos que fazer, o que é o exercício da tutela política. Até que ponto é que o chefe militar tem que ser submisso? Isso não existe em lado nenhum. Tem competências próprias e responde àquilo que a política decide. Eu posso ter uma opinião, e já agora que me citou como pessoa, e eu tenho uma posição militar, e transmito aqui, que militarmente escrevi, nas minhas funções, contra a retirada das nossas forças da missão da KFOR, no Kosovo. Isto é uma posição militar. A partir do momento em que a política decide sair do Kosovo, o Conselho Superior de Defesa Nacional aprova, eu fui encarregado da retração do Kosovo. Falhou alguma coisa? Nada. Agora, eu como militar não sou uma pessoa limitada. Então eu sou o homem que sei mais do Kosovo, peço desculpa, de termos militares. Então eu não posso dar uma opinião. Por isso é que eu estou a dizer, quer dizer, essa posição é assim, a cultura da responsabilização é aquilo que eu falei, o comandante é responsável, e o general Menezes é responsável por tudo o que mandou fazer, pelas omissões detectadas de procedimentos ou por alguma falta de recursos que os meus comandantes disseram, anunciaram e eu não lhes dei. E não lhes expliquei, porque há aí uma coisa importante, o comandante, quando não responde a um subordinado, tem que explicar porquê. Eu comando assim. E digo, registrei as tuas falhas, as tuas preocupações, mas eu considero que a missão é cumprível com estes elementos e com estas condições. Percebeu? Siga, pronto. E nunca houve problemas nisso. E vou lá ver. Que é para não também... E quando isto atinge o limite, e é um caso que eu depois irei falar, já antecipo uma pergunta que me vai ser feita, é assim... Quando os militares apresentam os seus problemas à cadeia de comando, o senhor general máximo, chefe, decide. Eu não concordo, o máximo que eu posso fazer é solidariedade de comando, é estar presente naquela missão que é, desculpe o termo, um pincel, mas eu estarei lá. Porque assim eles dizem, este homem não conseguiu convencer, mas pronto, está aqui, muito bem. Muito obrigado, Sr. General. Peço desculpa porque Sr. Presidente, peço desculpa porque eu assisti às outras sessões e não queria fazer um monólogo. Portanto, se faz favor, Sr. Presidente, interrompa-me, porque eu tenho essa tendência para levar as coisas com o coração e depois não consigo parar. Portanto, eu acho que devo dar oportunidade a todos de fazer perguntas e eu responder. É evidente, mas eu quando falei no monólogo, que a minha primeira intervenção ao Sr. Presidente, no sentido de que de vez em quando também temos que interromper para que isto seja de facto uma audição com pergunta e resposta. Mas devo-lhe dizer que o grupo parlamentar do PSD aprecia bastante a forma, mais uma vez o digo, frontal, direta e clara como o Sr. General está a dizer aquilo que aqui está a dizer. Considera que estes processos de averiguação que se seguiram e contra os quais tanto lutou e que terminaram com o arquivamento e como os únicos entidades punidas, um sargento e um soldado, que esta situação se encaminha naquele caminho do desastre de que o Sr. General falou? Quando eu falo do caminho do desastre, vamos pôr isto no nível que eu não posso tocar. O caminho do desastre tem que ser assumido por 2 escalões. E digo escalões porque é a linguagem militar. O caminho do desastre, há responsabilidades de 2 escalões.
E eu isto tenho que dizer com a minha opinião militar e a opinião do general Menezes, vale o que vale. É uma opinião de um cidadão. É assim, eu considero que houve uma completa mescla ou mistura de gestão militar e gestão política. E a partir deste momento, todos nós devemos ponderar, e eu peço encarecidamente aos seus deputados, porque eu gosto imenso de ser português, respeito imenso os órgãos de soberania, mas temos todos que pôr a mão na consciência e pensar, já passaram tantos anos do PREC, já passaram tantos anos do 25 de Abril e ainda não temos uma relação política militar escorreita de um país de topo, em que o militar seja militar e seja um representante dos interesses dos seus homens no dever da tutela e que o escalão político tenha a preocupação de defender esse chefe militar, apoiar as suas iniciativas, mas obrigá-lo, com certeza, a seguir o programa do governo sufragado em eleições, porque isto é muito importante. Não temos nada a apontar. Agora, há que melhorar claramente, e normalmente em Portugal, infelizmente, só quando as coisas estão para o torto é que estas lições surgem. É a altura ideal, com calma, com serenidade. Esta comissão tem um papel que eu considero relevantíssimo nisto, é apurar claramente se estamos a fazer bem, se as condições estão criadas para, desde a escolha até ao mandato do chefe militar, se ele tem a liberdade para executar todas as suas competências sem ser constrangido constantemente por restrições orçamentais e por restrições das suas tarefas e das suas competências. Isso é uma violência, porque além disso, se isto correr mal, aparece aquelas redes sociais, que podemos ignorá-las, mas os chefes não fazem nada, os chefes não protestam, e isto vulnerabiliza a instituição militar, vulnerabiliza o Estado. E eu nunca defendi isso, porque eu sei que, e está aqui a senhora deputada, e mais, se calhar que eu perdoo, não conheço todos, mas se já tiveram responsabilidades governativas, sabem perfeitamente que as coisas militares são tratadas nos gabinetes, porque os militares não têm expressão pública, nem faz sentido isso. E, portanto, quando um chefe militar chegar a um governante e disser: senhor ministro, eu preciso que me resolva isto, ou resolve, ou então está o caldo entornado, porque o senhor general-chefe não tem mais nenhum meio de pressão, só tem a sua palavra, a sua honestidade e a lealdade em dois sentidos. Portanto, é este caminho, quando eu dizia o caminho da responsabilização, é o caminho que eu sempre segui, é a responsabilização. Tem que se respeitar cada escalão. E, portanto, não tenho razão nenhuma para pôr culpas em ministros ou em chefes militares. A relação tem que ser melhorada. Eu não digo que não haja culpas nossas. Também há. Nós temos um espírito, se calhar, muito cooperativo, mas isso é saudável se for tratado, enfrentado, sem medos, sem receios. E eu estou disponível para esse debate amplo na sociedade. Mas agora, o que eu sinto, e neste período em que fui general de 3 estrelas senti isso, que, na verdade, passa-se mensagens que são perigosíssimas, que é o chefe militar tem que ser quase com o cartão do governo. Isso não existe. Isso não existe. Nem aceito isto. Eu tive um processo de escolha que, lamentavelmente, tenho coisas pessoais que nunca irei revelar, porque a conversa do seu ministro, que faz com uma audiência com o general, não é para ser revelado publicamente, mas têm que perguntar ao seu general qual é o seu projeto para o Exército. E não é perguntar ao seu general se acha que correu tudo bem com o Colégio Militar. Porque eu perguntei se a minha audiência era para ser diretor do Colégio Militar ou se era para ser comandante do Exército. Porque só me perguntaram se eu achava bem o que se passou no Colégio Militar. E eu respondi, eu já estive lá 7 anos, mas se quiser eu digo alguma coisa. Portanto, há que haver mais responsabilização e mais abertura para melhorar esta relação. E é isto que eu considero que é importante. Muito obrigado, Sr. General. As únicas demissões que resultaram desta situação, pelo menos no momento em que ocorreram os factos, foram a sua e a do Sr. General Calçada. E esse descontentamento, pelos vistos, foi mais generalizado. Consegue encontrar alguma explicação para isto? Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta. A questão é assim, um general para chegar a general tem várias
passagens pela sua vida militar. Todos nós somos, por casualidade, eu, Calçada e o General Duarte, somos do mesmo curso da Academia Militar, fizemos a vida toda juntos, e perceberá claramente que, ao contrário do que se possa pensar, nunca, e como é lógico, temos muito orgulho em ter um cadete nosso como General-Chefe de Estado-Maior do Exército, e não tenho nada a apontar na confiança, na gentileza, na forma como fomos tratados e como tratámos o nosso General-Chefe e o nosso cadete. Mas a questão fundamental aqui é assim: cada general é um homem, cada general tem leitura do Exército. Eu não tenho nenhum interesse em dizer que a minha leitura é mais correta. O Sr. General Serafino pôs o lugar à disposição. O Sr. General-Chefe não aceitou demissões. É um fato. O Sr. General Serafino é tão nobre como eu, porque pôs o Sr. General-Chefe perante o cenário a dizer: eu não concordo com a exoneração do seu coronel do depósito, mas, no entanto, se tiver responsabilidades, isto é prematuro, mas se houver alguma responsabilidade a apurar, eu ponho o lugar à disposição. E eu, General Menezes, só tenho que falar por mim. Eu, conversando com todos os generais, falámos, mas as tomadas de posições foram pessoais. E até foram, depois já falamos nisso mais tarde, foram provocadas por um acontecimento que eu considero que houve alguma desfaçatez até. Mas não queria falar muito disso, até porque não interessa. Só queria dizer uma coisa: o Sr. General Calçada, que não tem nada a ver, portanto, as tarefas e competências do General Comandante Pessoal, que ele vai estar aqui e vão perguntar isto, é uma posição de militar. Porque funcionalmente ele não tem nada a apontar, nenhum comandante é dele, o paiol não é dele, nenhum regimento é dele e, portanto, poderia calar-se. Mas não. O Sr. General AGE não concorda com este procedimento e, portanto, ele explicará qual é a posição. O General Serafino já explicou a posição dele e também quer dizer, é bem da verdade, que perante o cenário que depois se construiu, imagina as pressões que houve. Agora, considera que, perante um cenário de uma demissão de 50% do Conselho Superior do Exército, pela demissão do comandante das Forças Terrestres, que é nomeado pelo seu Ministro da Defesa Nacional, é o único general que tem nomeação, agora já foi mudado, mas numa altura eu demorei mais tempo a ser promovido, porque a nomeação tem que ir ao seu Ministro, os outros é nomeação direta. Eu só queria dizer que a demissão do General Comandante das Forças Terrestres não pode passar, também a nível político e a nível dos órgãos de soberania, como um fato normal. Nem sequer pode ser minorado, como eu fui vilipendiado na praça pública, que tratava-se de generais aziados, porque não foram chefes, porque foram sempre a oposição do General Duarte, e que não sei o quê, não sei o que mais. Eu queria dizer francamente aqui que eu enfrentei com o meu general-chefe a crise dos comandos. E seria fácil abandoná-lo. Nunca abandonei o meu general-chefe. Enfrentei a crise de Tancos até ao dia em que ele exonerou os coronéis. Não tem uma razãozinha para apontar. E, portanto, não tolero, e perdoem-me esta desfaçatez, de aproveitar esta oportunidade, porque foi vil alguém que passou informação de um assunto que nunca foi tratado em Conselho Superior do Exército, que era quem é que iria ocupar daqui a um mês. Aliás, imaginem, Tancos, um problema gravíssimo, e acham que é a altura para falar: epá, quem é que vai substituir o General Costa no próximo mês? Epá, sinceramente, nem fez parte da agenda. Portanto, alguma vez o General CFT, digo isto possibilidadamente, o General Comandante de 9 mil homens, só por serviço é que aceitava ser vice-chefe ou negava ser vice-chefe. Nunca neguei nenhuma função nas minhas Forças Armadas. Então, mas estamos a brincar? Então, mas agora tomo uma posição em defesa dos meus homens e o que é apontado é porque, como não foram generais vice-chefes, vão... A ultrapassagem do General Serafino é um ato normal de serviço e eu tomaria a posição que achasse bem. Portanto, não, é uma coisa normal e estão aqui pessoas que sabem isso. As pessoas são escolhidas e as arrumam-se. Eu disse ao Sr. Ministro claramente: Sr. Ministro, no final da minha entrevista, assim: Sr. Ministro tem um grande problema para resolver. Eu não tenho problema nenhum. Tem, vou dizer. Tem uma pleia de oficiais generais para ser general-chefe, qualquer deles com uma categoria imensa. E por modéstia não incluo o meu nome. O Sr. General também. É verdade. O senhor escolha qualquer um deles. Então, mas as antiguidades, não se preocupe com isso, a gente arruma-se.
Porque é assim, o sentir militar, o servir militar é assim. Ninguém está aqui com... Eu sou mais antigo, porque isto é uma coisa muito chata. Há princípios, as pessoas ponderam, consideram que não é bom para o exército ficar, como foi o caso que o General Serafino aqui disse. Ele considerou que não era bom ficar. Pronto, tudo bem. Ele considerou nesta posição que não concordando, mas que era melhor ficar. Eu, com toda a honestidade, corroboro o que ele disse aqui, porque é verdade. Eu fui das pessoas que lhe disse: Serafino, eu vou-me embora, o Calçada vai-se embora. Epá, isto claramente, há aqui um cenário de destruição da cadeia de comando. Epá, tu, se puseste lugar à disposição, o seu general-chefe não aceitou a demissão, tu tens toda a liberdade para ficar e tens o meu apoio. E vou-lhe dizer claramente, o general Serafino é um senhor, mas é um senhor porque ficou. Muito obrigado, Sr. General. Nesta última intervenção, o Sr. General disse que houve um facto inusitado do qual não preferia não falar. Mantém essa posição? Prefere não falar? Não sei, o Sr. General disse, na sua última intervenção, houve um facto aqui que revelou uma enorme desfaçatez. Já disse que isto não é nenhuma violação de segredo, porque o Conselho Superior do Exército não foi formal. Portanto, eu posso dizer isto facilmente. É assim, foi combinado, já expliquei isso, que havia uma cerimónia importantíssima. Eu, como comandante das Forças Terrestres, preparei-a, tenho um orgulho imenso, e até porque as notícias que vieram nos jornais, porque eu tenho Facebook, não tenho problemas nenhum em dizer isso, não tenho medo de ninguém, porque eu utilizo o Facebook... É o que eu quero, sou cidadão como os outros, nunca utilizei para violar nenhuma consideração de segurança, tenho opiniões que transmitem em discursos e forma pública e, portanto, o que está lá é os meus discursos de forma pública. Normalmente utilizava o Facebook no ativo para incentivar os meus camaradas que não estavam presentes nas cerimónias em que eu falava. Queria dizer claramente que o acontecimento inusitado é muito simples, é assim, a cerimónia realiza-se, como se lembra, o Sr. Presidente da República e os órgãos do Governo, dia 4, visitam o paiol de Tancos. Eu não estive presente, nem fui convidado para estar presente. Não estou a dizer que estou ofendido, estou a dizer é que achei estranho, porque já agora convinha o comandante das Forças Terrestres que dá a segurança estar ali. Mas não, pronto, foi decidido que não era de alto nível e, portanto, só ia ao general-chefe. Nesse dia, pedi uma audiência, e isto posso dizer que é particular, pedi uma audiência ao chefe da Casa Militar do Presidente da República, porque não me queria ir embora sem transmitir a uma pessoa que tinha algum respeito sempre tive, porque eu aprendi desde os 9 anos que há 3 símbolos que são indissociáveis da pátria, perdoem o meu saudosismo, mas aprendi aos 9 anos que o hino nacional, a bandeira nacional e o Presidente da República simbolizam a pátria. E, portanto, eu nunca faltarei ao respeito institucionalmente ou como cidadão ao Presidente da República. E por isso pensei, já que com o General Jerónimo, o Sr. Presidente não conseguiu ou não achou necessário intervir, que eu tinha essa esperança que o Sr. Presidente ainda conseguisse juntar as peças daquele puzzle que estava completamente descredibilizado. Neste momento pensei, a única hipótese é dizer ao Sr. Presidente da República como é que isto vai ficar. Pedi uma audiência ao Sr. Presidente da República, naturalmente não foi possível, porque dia 4 o Sr. Presidente reuniu-se com os chefes militares e o Sr. Chefe da Casa Militar transmitiu-me que, uma vez que ele já tinha reunido com os órgãos superiores, já tinha recolhido a opinião e, portanto, a minha opinião não seria, sem qualquer menosprezo pela minha opinião, aceitei perfeitamente essa, porque não era obrigatório, até poderia ser entendido como uma violação da cadeia de comando, o Sr. Presidente ouvir um subordinado. Portanto, não levo isso a mal, mas gostaria de ter alertado para dizer que para a minha leitura da situação, e não falarei mais disso, é assim. Eu, perante o cenário que estava ali, achei que o Estado era tal que só havia uma saída possível. Era a demissão do Sr. Ministro e a demissão do General-Chefe de Estado-Maior, antecipada com a demissão do Sr. General Menezes, que é o responsável pela segurança, e a demissão do Sr. General Serafino. Chame de demissão, chame de exoneração, agora a figura jurídica da passagem à reserva, portanto, é o que quiser. É esta a posição que eu defendia perante o cenário depois da exoneração dos coronéis. A única maneira de ser refundada a credibilidade da instituição militar e mesmo da situação do Estado era esta. Os militares tinham que dar o primeiro passo e o primeiro passo é assumir a responsabilidade. Eu sou responsável pela segurança, posso dizer aqui 40 respostas às vossas perguntas, o que é verdade é que o assalto realizou-se. Não tenho desculpe, eu posso estar aqui a explicar, mas a minha maneira de ver as coisas é muito simples. Eu sou responsável pela segurança. Eu nomeei aqueles homens.
não me importo e nem acredito nesse milagre redentor de daqui a 6 meses, com a decisão finalmente, criminalmente, saber como aquilo foi. Não aceito que a responsabilização tenha que esperar pela parte criminal. Não aceito isso. Isso é um método que também, pessoalmente, acho que é um método de dilação de responsabilidades. As responsabilidades têm que ser assumidas por quem ver a falta. Não são responsabilidades e consequências que são atribuídas quando eu souber que o Fechaduras trabalhou com o Manel, porque eu tenho suspeitas, eu tenho a certeza que aquele roubo só pode ter sido realizado. Certezas não tenho, e como disse o General Jerónimo, mas a minha experiência militar, a minha experiência nas Forças Nacionais Destacadas, a minha experiência face à situação, diga assim, só com conluio interno aquilo pode ser feito. E não tenho dúvidas nenhumas, e Deus queira que eu tenha razão, porque no dia em que eu tiver essa razão, eu pergunto assim, acham normal que o comandante das Forças Terrestres nunca foi avisado, informado que a ameaça tinha subido? Nunca! Nunca recebia nenhum relatório de sargento da guarda, da brigada, nenhum relatório em nenhuma unidade do país que há tentativas de violação do perímetro, tentativas de aproximação, tentativas de aliciamento de sentinelas, porque houve casos desses. E, portanto, a postura muda completamente. Se me dizem claramente que houve uma tentativa de elementos a reconhecer perímetros, não sei o quê, eu tenho que agir. Se eu sei que há alguém, como soube posteriormente, portanto, nem nesta fase, que o Ministério Público tinha conhecimento de uma ameaça a uma instalação militar em Tancos, eu pergunto, que país é este, meus amigos? Peço desculpa para os meus amigos. Senhores deputados, temos todos que corrigir a parte da segurança. Falamos aqui 20 reuniões, eu tive em 20 reuniões em que, por causa do terrorismo, temos que partilhar informação, temos que não sei o quê, mas não operacionalizamos isto, porque reparem neste caso. Então, no Ministério Público, há uma informação, um pedido de escuta de um crime militar que vai se realizar numa instalação militar. E ninguém se preocupa em dizer assim, se calhar convinha avisar os militares. Então, se tiverem numa investigação criminal descoberto que vai haver um indício de alguém que vai atacar a Caixa Geral de Depósitos de forma física, ninguém avisa a Caixa Geral de Depósitos, ninguém avisa a PSP. E depois, quando realizado assim, mas aquilo não tinha segurança. Por amor de Deus, vamos corrigir esse aspecto. E eu queria dizer claramente que eu tomei esta posição. O General Calçada explicará porque é que tomou a posição, mas eu sei perfeitamente, porque ele partilhou comigo, eu até lhe disse, Calçada, tu não tens nada a ver com isto, porque eu até disse que eu demito, se há necessidade, porque houve ali como é que eu direi isto? Houve ali uma situação em que se pôs a questão, o último argumento que eu tive é assim, os coronéis não. Porquê que não sou eu, Exonera-me a mim, porque eu usei esse argumento. Antes diz ao telejornal, diz assim, pelos mesmos motivos que apontas, para não interferir com a investigação, porque de facto foi isto que me fizeram, porque quando o comandante das Forças Terrestres é posto de lado numa investigação, eu também estou a ser para não interromper ou para não interferir com a investigação. Isto é uma coisa crítica. Portanto, só há uma hipótese. Vais ao telejornal e corrige o teu discurso. Diz assim, decidi exonerar o Sr. General Faria Menezes porque é o responsável pela segurança. Decidi exonerar o Sr. General Serafino porque é o responsável pelo paiol. E esta exoneração não tem nada a ver com culpabilidade ou não sei o quê, mas tem a ver com a necessidade de ter um processo transparente de averiguação de responsabilidades. Isto é que é responsabilidade. E eu dizia assim, o meu general-chefe, concordo totalmente. Amanhã tens aí o meu papel, apresento-me lá no Estado-Maior e fico lá, pronto, a aguardar processos. Queria fazer uma... Abreu Mourinho ainda não terminou, mas era uma interpelação, se o Sr. Carlos estava... Eu queria pedir os bons ofícios, Sr. Presidente, no sentido de nós prosseguirmos a nossa audição sem trazermos para a audição o Sr. Presidente da República. Acho que a Assembleia da República faz bem em não trazer, e queria apelar ao Sr. Presidente para que nenhum grupo parlamentar trouxesse para o debate o Sr. Presidente da República, sendo que o Sr. General, no calor da sua intervenção, referiu o chefe da Casa Militar do Sr. Presidente da República. Eu gostaria de pedir que não se fizesse esse debate aqui no âmbito da Comissão de Inquérito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. Os grupos parlamentares são livres de formular as perguntas que entenderem pertinentes para o objeto desta comissão, do mesmo modo que o Sr. Depoente é livre de responder nos termos que forem questionados, mas registramos a sua observação. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, para concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em momento algum, o grupo parlamentar do PSD trouxe o nome do Sr. Presidente da República ou de algum membro da sua casa militar ou civil
para esta audição. Sr. General, muito obrigado pelas declarações que aqui nos fez, são extremamente elucidativas acerca daquilo que se passou. E, independentemente daquilo que o Sr. General pôde percepcionar ou da leitura dos factos que aqui nos descreveu de uma forma, repito, bastante clara, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD pode dizer é o seguinte: há dois momentos na atuação do Sr. General Rovisco Duarte. Há uma em que está em consonância com os seus comandos militares e há outra em que, devido a pressões que não sabemos quais foram, nem de onde foram, mas que podemos presumir, o Sr. General Rovisco Duarte resolveu tomar uma atitude de demitir os comandantes das unidades e persistir numa lógica de desresponsabilização em que houve uma mistura entre o escalão político e o escalão militar. Isso não contribuiu para a dignidade do Exército, ao contrário daquilo que, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. General fez aqui nesta audição, em que, de facto, com tudo aquilo que eu disse, que disse, com a clareza e com essa frontalidade que demonstrou, conseguiu, de alguma forma, restabelecer a dignidade que, entretanto, foi perdida a algures neste processo. Muito obrigado, Sr. General. O Sr. Deputado Carlos Álvares Amorim, não foi propriamente uma pergunta, mas obviamente o Sr. General responderá. Sr. Deputado Ascenso Simões, eu peço claramente desculpa e penitencio-me porque não evoquei o nome do Sr. Presidente da República para nenhum depoimento da minha parte. Fiz questão de dizer que tenho um respeito desde os 9 anos pela figura do Sr. Presidente da República. O que quis aqui dizer era a minha tentativa desesperada de tentar mostrar que a situação ia descambar nesta situação. Perdoe-me a minha frontalidade, se calhar não deveria ter referido. Em nenhum momento o Sr. Presidente da República contatou-me, falou, nada. O militar não pede desculpa, Sr. Deputado. O militar não pede desculpa. Eu diria a primeira forma. Sr. Deputado, eu não peço desculpa porque os militares não pedem desculpa. Tem uma frase que é a primeira forma. Portanto, eu voltaria e dizia assim: gostaria que não referir aquilo que eu disse sobre o Presidente da República.